Ok, gente, boa tarde. Boa Casa tarde. cheia de novo para falar sobre Dossiê Macabro e Insetos. Esse livro que foi o livro de maio do clube de leitura. A gente ficou bem atarefado, porque são 22 contos, a gente se organizou para ler um conto por dia. Hoje foi o último conto que a gente leu, já vou falar de cada um separado antes de dar a palavra aos autores e às autoras. E a Elmira não chegou ainda, a Elmira prometeu que vem. A Elmira não está. Elmira não está. Ela não Elmira está. ainda não está. Mas é um Elmira paradoxo. está anunciada. Elmira está anunciada. É um Ela tá paradoxo. Mesmo quando ela está, ela não está. Ela está fazendo um suspense, eu acho. É. Então, vamos lá, deixa eu apresentar o livro para vocês. Esse livro é uma coletânea de contos que foi lançada pela editora Diário Macabro o ano passado, né? 2024. É isso? É. E foi organizada pelo senhor Daniel de Freitas, que está aqui com a gente, e tem conto também no projeto, e pelo Rafael. Gente, para mim é bem difícil falar o sobrenome do Rafael. Sushia. Ó, chegou a Marie. Vou abrir para ela. Bem-vinda, dona Marie. Então, foi organizado. Eu já sei alguns detalhes, o Daniel acabou falando aqui para nós, antes de começar a gravação, que eles receberam mais de 100 textos para selecionar. Então, isso já leva a gente a fazer assim, uma análise do quanto insetos... Gente, assim, para início de conversa, está escrito bem grande no final do livro, na última página, na quarta capa, nós sabemos que escorpiões não são insetos, ou seja, tem alguns bichinhos aqui nesse livro que estão sendo tratados, que são protagonistas de alguns contos, que não são propriamente insetos. Mas, assim, na linguagem popular, no nosso dia a dia, a gente costuma chamar invertebrados de insetos. E tudo bem, né? Isso é normal. Então, eles receberam mais de 100... Bem-vinda, Marie. Eles receberam mais de 100 contos para participar, né? Eles tiveram um trabalhão para selecionar. E então a gente já pode ter uma ideia do quanto esses seres invertebrados, vulgo conhecidos como insetos, nos assombram dentro do horror, porque, obviamente, essa coletânea é uma coletânea de horror. Eu tenho, assim... Eu respeito os insetos, mas tem alguns que me provocam bastante medo. Por exemplo, baratas. Eu tenho um pouco de medo de escorpião. Eu não mato os bichinhos. Barata eu não mato porque eu tenho medo. Eu tenho medo que ela venha e suba na minha mão quando eu for matar. Talvez com inseticida de longe, assim, eu consiga. Mas aranhas eu deixo viver. O Rogério acabou de falar em pernilongo. Pernilongo também eu mato, porque ele é muito insuportável. Eu vou fazer uma breve apresentação de todos os contos, e hoje a gente tem bastante autores e autoras aqui, então a gente vai tentar falar, eu vou fazer a apresentação de conto por conto, porque eu não quero assim que a gente deixe de falar de algum conto. Mas depois dessa apresentação, acho que a gente tem que falar assim dos contos que foram mais, que nos impactaram mais, né, que a gente se conectou melhor, e foi um trabalho muito interessante que o Daniel e o Rafael fizeram, porque, assim, não tem conto ruim nessa coletânea, gente. São todos os contos muito bons, assim. Claro que tem alguns que eu gostei mais, né? Outros não me impactaram tanto, mas não dá para dizer que algum ali não funcionou. Para mim, todos funcionaram. São 22 contos. Então, vamos começar pela ordem. O primeiro conto chama Cru Cru, e já começa muito bem, assim, a coletânea com esse conto. É do Matheus Cupa. Matheus Cupa,
É a história de uma senhora de idade ali, que daí, eu não vou dar spoiler agora, depois a gente vai, conforme a gente vai falando os spoilers, mas ela começa a criar uma determinada criatura dentro de casa, e ela começa a ter uma relação bastante estranha com aquela criatura, assim, uma relação como se fosse uma pessoa próxima dela, assim. E aí o conto, enfim, é um conto bem surrealista. Eu adorei esse conto, assim, eu acho que ele abre muito bem a coletânea. O segundo conto é o Evangelho de Beelzebub, do Guilherme Mangrich. É uma história que remete a algumas coisas de antiguidade, assim, alguma coisa mais ancestral, medos ancestrais. E ele trabalha... Ah, eu esqueci de falar, o primeiro conto trabalha Louva a Deus. O segundo conto trabalha mosca. Isso também eu queria falar. Eu achei legal, assim, que está bem diversificado os invertebrados, os insetos. O terceiro conto chama Carne Violada, que é do Félix Damião. Também achei bem legal esse conto, tem aquela coisa da maldade infantil ali, trabalha é um neto e uma avó, e aquele neto ele tem alguma coisa assim, a gente não sabe muito bem, assim, ele tem algum distúrbio. E é uma mosca também que ele trata, ou moscas, né? Aí depois vem outro conto que eu gostei muito, que é O Fantasma de uma Pulga, que é do Ramon Mapa, e ele traz a magia do circo para esse conto, né? O circo de pulgas, que é uma coisa que no meu imaginário é uma coisa muito rica, assim, desde sempre. Trabalha muito a nossa imaginação, né? Depois veio o conto A Revoada, do Elton Lucinda Ribeiro, que também tem uma... Eu vou confessar para vocês que a imagem de todo o livro, a imagem mais marcante para mim foi desse conto, que é um conto sobre cupins. É o único conto sobre cupins. Marcelo Trigueiros entrega um conto muito legal também, que chama Ed, que também trata um pouco de amizades infantis e certos ritos de passagem, vamos dizer assim, né? E eles estão ali vivendo e encontram um escorpião, e aí começa certas maldadezinhas e certas, né, provas que um propõe ao outro ali. É um conto bem assustador, eu achei esse conto. O Augusto Quenardi traz um conto que chama Estimação, e ele é um conto que tem um tom até meio cômico, assim, porque é um rapaz que chega para entregar uma coisa na casa de uma senhorinha, e aí ele começa a perceber coisas estranhas naquela casa, né? Aquela senhorinha também tem um animalzinho ali que ela mantém de estimação. A anunciação da nossa querida Elmira, que ainda não está, mas prometeu que virá, é um conto bastante psicológico, eu vou dizer, e muito interessante. Ela traz ali um problema no joelho e ela faz um mergulho ali no psicológico da personagem, bem interessante. Muito bom o conto. Rodrigo Ortiz Vinholo trouxe um conto sobre formigas, chama Formicida o conto, e é um conto, também achei assustador, assim, o final dele, achei impactante. Arthur Moraes traz o Reflexo do Ferrão, também um conto sobre escorpião, e também um conto bem psicológico, para combinar com o conto da Elmira. Eu achei também, traz a história de um casal, e tem alguma coisa ali, de uma perda e tal. Achei bem interessante a abordagem, e bem interessante também as imagens que o Arthur trouxe. O Felipe Monteiro tem um conto que chama Persistência, e ali tem um mundaréu de bicho naquele conto. Bem legal também. Miguel Paiva, O Senhor das Moscas, ele nos remete a uma situação mais ali de igreja, pastor, uma coisa mais religiosa, e moscas. O Tito Prates, que eu fiquei sabendo que era a meta estendida, né, do projeto. Tito Prates é o nosso amigo lá da Aberst, ele toca a Aberst, e é um super escritor também. O conto dele chama Incubação.
achei assustador aquele conto que ele é uma doença, né? Como diz, uma doença que é incubada em outro tipo. Ele traz também um tipo diferente de invertebrado para o livro, que os outros não tinham abordado, que é os besouros. A Raquel Avólio escreveu um conto que chama Vermelho Fogo, um conto que me causou muita ansiedade, esse conto. A história de uma garota que está sofrendo toda aquela pressão estética, e aí ela resolve comprar um chá, porque ela colocou um negócio no cabelo, o cabelo começa a cair, ela compra um chá desesperada para que o cabelo pare de cair, e aí ela começa a ter reações corporais bem graves devido a esse chá. E aí depois ela descobre o que tem dentro daquele chá, né? O Lucas Gelati é um conto engraçado, é um conto horroroso, assim, com cenas super violentas, mas é um conto engraçadíssimo. Eu já conheço o Lucas, que ele é do Escuro Medo desde o início, e ele tem um olhar, assim, tanto para o terrir quanto para o surreal. E eu acho que esse conto vai bem nessa batida. JP Neu, é isso? JP Neu, né? É que falando fica estranho, né? JP Neu, parece. O conto dele chama... Ai, gente, é um nome... Estilomatófora de asinhas. Também achei original, né? Porque ele trata de umas lesmas mariposas. Então, bem interessante o conto dele. Bárbara Leiden, acho que é Leiden, não, antes disso tem o Colecionador de Insetos, que é do Rafael, que é o organizador, que eu achei muito bom esse conto também, uma abordagem interessante, e também trata um pouco de uma coisa meio um delírio, uma loucura, assim. Ele também trabalha vários insetos ali, e ele vai colecionando esses insetos, só que os insetos têm uma particularidade que ele diferencia dos demais insetos. A Bárbara Leidens, Flor, o nome do conto. Eu achei esse conto, assim, meio transcendental, assim, mais uma coisa que até remete a alguma coisa meio cósmico, assim. E ela também trabalha moscas. Eu acho que são 4 contos de moscas. E aí a Verena Cavalcante, já se encerrando o livro, né, ela traz Febre Maculosa, um conto que tem um clímax bem impactante também, uma cena bem impactante, cenas impactantes. Também traz a história de um casal, né? O subtexto do conto está ali naquela dificuldade daquele casal, é uma mulher que foi desprezada pelo namorado. E a Verena trata de carrapato. Eu chamei a Verena hoje de Verena Lispector, porque me remeteu muito à Paixão Segundo GH. Muito. Aquela coisa de pegar o carrapato, levar na boca e tal. Enfim. E para fechar, o nosso querido Luiz Fernando Kafka Lunardello, com o conto Mundiça, que ele traz ali a Zefa. A Zefa é a nossa heroína, a Zefa fecha o livro, assim, de maneira magistral, ela é a nossa heroína, que ela está lutando contra pessoas ali, enfim, nazistas e tal, mas, de repente, ela encontra ali, aquelas pessoas fazem experiências com insetos e tal, e, de repente, ela encontra ali um garoto transformado numa barata, assim, no melhor estilo kafkiano. Então é isso, gente. Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes todos. Vamos abrir para as... Oi? Acho que você pulou o meu. O de quem? O Daniel. O Daniel. Como que eu fui pular o do Daniel? Cadê o do Daniel, gente? O conto mais baratínico que existe nesse universo. O conto que mais me meteu no pavor, que me deixou, assim, ó, assustadíssima. Daniel Freitas, o conto dele é um conto sobre baratas. É barato isso. Claro que o Daniel, ele... É antes do Tito. Como? É a 3 passos de você. Antes do Tito Prats.
do Tito? É. A 3 passos de você. Aham, tá aqui. Eu pulei. O conto do Daniel ele vai também na toada que o Daniel gosta de nos apresentar sempre. Ele vai num terrir. Aquele personagem dele, ele tá... como eu te pulei, agora eu vou falar mais do teu conto. Mas é porque nossa, aquele conto é muito interessante, porque é uma invasão de baratas na cidade, mas as baratas simplesmente elas só estão ali. E só o problema delas estarem ali causou assim a destruição da cidade, talvez a destruição do mundo. E o personagem que está observando tudo aquilo, ele está muito de boa, assim, ele está dizendo, quero mais que esse mundo se exploda, as baratas que vençam. Mas é claro que ele passa por diversos problemas, porque ele é namorado de uma... Não me lembro agora se ele é namorado ou se ele é casado com uma mulher que tem pânico de barata. Então, Rodney Baratão, ele apelida aquela barata que todo dia vai visitá-lo de Rodney Baratão. E aí, de repente, todas as baratas que aparecem são vários Rodneys que começam a aparecer ao longo da história. Então, gente, além de eu passar muito medo, de eu passar muita agonia, eu me diverti muito lendo esse livro. E agora sim, abrirei os microfones para todo mundo falar, todo mundo dar suas opiniões e dizer o que gostaram, o que não gostaram, e também para a gente ouvir os autores, né, gente? Rogério foi o primeiro e depois o Laupo. Bom, boa tarde para todo mundo. Então, eu queria dar um panorama geral também, né, que a Erika acabou agora de expor, e ressaltar também que está muito bem explicado na introdução do Daniel e do Rafael, essa visão assim geral dos insetos que eles provocam na gente, um medo ancestral. Afinal, eles estão aí antes até dos dinossauros, né? E talvez esse seja uma razão do medo, né? Do incômodo que eles provocam. O ser humano não, dá para dizer que quase certamente não sobreviverá aos insetos, né? O Daniel tem, no conto dele, tem quase uma síntese disso. É só passar o tempo. Assim, o ser humano está aí o quê? Eu não sou paleontólogo, mas talvez esteja aí as espécies hominídeas aí há uns 800 mil anos, assim, estendendo, né? E 200 mil. 200 mil, o que é isso para a história dos insetos? Ou para a história dos dinossauros, que já foram embora, a maioria. Mas para a história dos insetos, o que é 200 mil anos, né? Você pensa nisso. É uma fraçãozinha. Então, eu falei, deixa os caras aí, eles vão passar e nós vamos continuar, né? Isso é um conto fantástico do Daniel, já fala, porque ele tem uma ironia, né, nisso tudo, né? No terror é tipo uma aceitação, é quase um horror cósmico, como também eles anunciam no prefácio, né? O terror cósmico é o inevitável. Inevitável os insetos herdarão a Terra, principalmente as baratas. Acho que a primeira vez que eu vi algo parecido com isso foi no cinema. Era um filme de 18ª categoria, onde o pessoal visitava... eu vejo tudo que é filme. Eu vejo filme cabeça, autor cabeça, e também vejo os cabeça de bagre, né? Então, era um filme horrível, onde o pessoal ia visitar, anos depois, uma ilha onde tinha sido testado bombas nucleares. E quase não tinha vegetação, não tinha nenhum mamífero, mas tinha barata. E as baratas tinham criado, é lógico, uma mutação, né? Aqueles filmes horríveis, não sei como é que resolve aquela porcaria, né? Mas, então, os insetos servem para tudo, até imagens acredite se quiser, de alienígenas, que teriam os insectoides, além dos reptilianos, né? Pondo em perigo a espécie humana. Os insetos, o que acontece? A maioria deles é muito pequena. E isso que nos assusta, que você vai matar, às vezes, um bicho, ele parece que some. Não, ele é muito pequeno e rapidamente sai, às vezes, da sua área de visão. E, como eu falei assim na conversa antes da gravação, não tem nada que provoque mais a morte do ser humano, mas, claro, também tem os outros seres humanos, como lembrou a Karine. Mas, assim, fora o ser humano, são os insetos, em especial pernilongos, né, insetos, os vetores de doença.
Então, tem doença, epidemia, morte, inevitável, é um bicho que, com toda a tecnologia do ser humano, desafia, né, a sua investida, porque também, não sei se vocês sabem, eles criam resistência a inseticidas, né, a, a venenos, então, sabe, só você ficar atento aos jornais, que o terror da vida real está lá. Foi descoberto num carrapato pela primeira vez, um vírus mortal, isso aqui é um novo tipo de pernilongo ali na Amazônia ou nas florestas da Tailândia. Então, a gente sabe que é meio inevitável, né? A gente vive isolado, enquanto isso eles prosperam, né? Só esperando o dia de voltar. Só para encerrar, gostei demais da seleção, porque tem contos que provocam esse terror, essa melancolia, tem uma tristeza profunda, né? Aquele vermelho fogo, da menina com doença terminal, aquele menino que é maltratado pela avó e que se apaixona, né? A minha vida agora está em transformar numa mosca, não uma mosca comum, uma mosca varejeira, aquela que é objeto de maior repulsa entre as espécies de mosca, creio eu, vai ser um único step para ele. E assim vai, os contos têm mutação, tem pessoas que se apaixonam ou se veem realizados, né, na companhia dos insetos, tem o terror, tem o cinismo, tem o humor mais escrachado, que nem o primeiro conto, né, no Cru-Cru, e tem aquelas ironias, né, naquele conto lá das vespas, eu também tenho uma dificuldade em decorar os nomes dos autores, então vocês me desculpem aí, né? Do Lucas. Do Lucas. Então, sabe, são contos incríveis. A teoria das conspirações, que a gente pode ver naquele conto dos cupins, e pode ver também no último conto do Luiz Fernando, né? Uma conspiração, né? De novo, experimentos, né? Bom, grande surpresa, né? Nazistas, né? Conspirando para fazer merda no mundo geral. Então, e uma maravilha daquela personagem Zefa, aquela arretada lá, né? Cabra boa lá que vai dar conta, né? Daqueles monte de Zé Ruela lá, né? Sabe, de novo, parabéns, né? Pela 10ª vez, mas nunca é demais repetir pela seleção. E aí já pedi para Diário Macabro os contos que não foram selecionados, talvez compor no volume 2, volume 3, né? Isso aqui tem conto para tudo que é gosto, tem inseto para tudo que é gosto, embora não tenha, repito, aquele meu odiado pernilongo, né? Não tem disso. Fica a dica, né, Rogério? Fica a dica aí, futura. Então, parabéns, né, para a seleção geral. Eu sei que eu estou falando, tinha mais coisa, mas eu me esqueço. Eu gostei dos contos onde que a pessoa gera um inseto, né, ou as analogias, né, acho que da Verena com o carrapato, com uma relação grudenta, agarrada, e que vai se resolver assim com a mulher usando, olha só, um objeto cortante, podia ser uma faca, mas é um saca-rolha, ela vai grudar no pescoço lá do ex-amado, e retirar e chupar o sangue, né? Vai sofrer quase uma mutação. Eu gosto desses cruzamentos que esses contos levaram para a gente para um cotidiano, né? Para a questão social de vários contos, para as relações humanas, para as conspirações, para um terror assim inevitável cósmico. Tem um pouco de tudo, por isso que é um grande livro. Tá? É isso. Obrigada, Rogério. Obrigada, concordo super, assim. E, enfim, vou chamar o Laupo, porque quero que todo mundo fale hoje. Vai lá, Laupo. Oi, então, eu pensei em comentar alguns contos, mas assim, eu gostei de vários. E eu estava refletindo aqui que o que eu queria comentar é o seguinte, que eu gostei do livro. Eu acho que essa experiência de ler um conto por dia, sobre o mesmo tema, claro que cada um tem uma abordagem assim completamente diferente do outro, mas essa experiência de passar um mês, né, 20 dias, né, um conto por dia, fiz matemática, foi interessante assim, passando um avião aqui na janela.
Porque foi uma imersão nessas histórias, assim. E daí eu fui me envolvendo, sentindo cada história, e tem história que você dá risada mesmo, tem umas contos muito engraçados, tem outros que são muito pesados, são realmente dramas tensos, assim, que você acaba se envolvendo. Mas o formato conto é maravilhoso, porque permite isso. Você tem aqui 22 histórias, que são 22 universos diferentes, e você vai passando por isso. E foi um livro muito divertido de ler. Eu acho que basicamente o que eu queria contar e queria recomendar. Se alguém estiver assistindo e não leu, leia, porque esse é um livro divertido para ler. Você vai ter experiências assim muito diferentes, e uma história melhor que a outra. Então, parabéns a quem organizou, ao Daniel, que está aqui presente, e parabéns aos autores, porque são textos muito bons. Isso que eu estava a gente falando antes de gravar, né? E, cara, a gente tem autores muito bons no Brasil, escrevendo livros, estão vivos, estão escrevendo, e a gente às vezes não tem espaço para eles divulgar esse trabalho. E esse aqui é um espaço que está divulgando, assim, é um livro que eu vou recomendar para as pessoas, assim, acho que vale a pena ser lido. Vou emprestar para os amigos e vou recomendar que leiam mais. Mas era só esse comentário, assim, que eu adorei mesmo o livro, tá bom, gente? Valeu. Obrigada, Lau. Sim, na verdade, esse livro tipo, é como se fosse um novo horror, porque também apresenta um monte de autor e autora para o mercado, assim, né? E é um belíssimo exemplar, porque são belíssimas contribuições para o horror. Elmira e Vitor, bem-vindos. Agora quem vai falar é o pai da Zefa. Conta aí, Zé. Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta específica para o Daniel, que faz muito tempo que eu queria perguntar e eu não lembro. E eu não sei se ele pode falar, mas se ele não puder, a gente corta do vídeo. Daniel, eu tenho uma vaga memória de quando os autores foram selecionados, que a gente foi colocado no grupo e que ia começar a divulgação do livro, que tinha um conto a mais de uma autora e ela teve algum compromisso que ela disse que ia sair do livro. Isso, eu imaginei isso. Não, isso mas aconteceu. Assim, não precisa dizer o nome da autora, não. Só diga qual era o inseto. Era um conto, ele era um pouco... Era uma mariposa. E era um conto incrível, cara, porque ele era um conto que contava uma história meio de... essa mariposa, ela tem uma... Era um homem mariposa, né? Mas não tem nada a ver com o Mothman lá da coisa, mas ele era um homem mariposa e ele tem aquele lance de atrair, sabe, ela tem pelas cores dela, pela coisa, ela atrai, na verdade, a presa pela beleza, sabe? E aí esse conto, ele contava a história da mulher que ela se envolveu, né, com esse cara, que ela acha que é um cara, e ela começa a participar, porque ele também, ele devora pessoas e tudo mais, né? Então tem um lance de relacionamento abusivo e como que ela faz as coisas para esse homem bicho aí, que ela tá totalmente apaixonada tal, mas infelizmente a autora não pôde participar, né, decidiu não participar, mas nossa, era um baita conto, cara. Esse daí tava assim na lista dos meus, assim, que passou assim, sem comentário nenhum, sabe? Entrou, esse aqui tinha que entrar mesmo, mas até só pegar, deixa, não tem ninguém com... não, o Sotrate já levantou, mas eu prometo que vou falar rapidinho, que a gente comentou dos contos, a seleção foram 18 contos, né, na verdade. Então, de 116 contos, contando, assim, os que quase que foram excluídos de cara, né, porque tem umas regras, né, não podia ser... Tinha que ser tudo prosa, não podia ter poesia, tinha limites de tamanho, teve caras que escreveram livros gigantescos, cara, contos assim, 10 vezes maior quase, e assim, isso até é uma dica para quem tiver... 25 mil caracteres, né? O limite normal. Uma coisa assim. Da diária. Mas assim, principalmente a Nath, ela não passa a faca de cara não, viu? Então assim, às vezes se passou um pouquinho, ela ainda lê, até os que passaram muito a gente leu também, né? Como a gente tinha 2 organizadores, a gente estava adiantado nas leituras, a gente deu uma chance até para os que não estavam realmente encaixados ali no formato que foi pedido, né?
Mas, claro, isso também seria um critério de desempate e também teria que ser, se caso fosse selecionado, teria que ser colocado no formato necessário, né? Também, senão ia bagunçar toda a formatação do livro. Então, de 116 foram 18, né? Porque daí você teve também o do Tito Prates, que entrou na seleção, ele enviou o conto e ele foi lido, né? Ele ficou ali, vamos dizer, não é que ele ficou quase entrou, né? Porque como a gente teve muito conto muito bom, a gente acabou prezando também por selecionar alguns contos que não muitos contos parecidos. Por isso que vocês percebem que tem bastante diferença entre um conto e o outro, tal. Então ficou ali, puta, tem aqui, mas tem algum outro conto que é parecido. Até o próprio meu conto também era parecido, né? É uma coisa de invasão, de fim de mundo ali, de apocalipse, né? Então, conseguimos com o financiamento coletivo, e os três, o meu, do Rafa e da Verena, que eram seleção, né? Eram convidados, né? Uhum. Legal. Depois eu quero te fazer uma pergunta também sobre... mas deixa o pessoal falar, depois eu pergunto sobre isso da seleção. Primeiro foi a Deise, depois o Sotrate. Oi, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Não, me deu também, ainda bem nessa linha da construção do livro, me deu muita curiosidade. Eu, infelizmente, não consegui terminar ainda. Quando eu comprei, eu tinha comprado ele da Elmira, aí eu já tinha lido dela, da Verena, e acompanhei até um certo tempo, mas eu vou seguir. Me deu muita curiosidade de ler. E eu fiquei curiosa, assim pela construção. Você foi lançado, então, esse edital para o pessoal escrever. Aí eu fiquei pensando assim, será que eles tinham alguma base teórica? Eu vi que tem uma menção a Lovecraft, né? E o mundo Lovecraftiano, mas tinha alguma orientação assim para os autores seguirem, ou eles já seguiam, ou eles já escreviam e mandaram textos já prontos? Como é que foi isso, assim? Que orientações? O que vocês pensavam em oferecer, assim, que os autores precisavam cumprir, assim, algum pré-requisito, assim? Eu fiquei pensando se é alguma coisa teórica, ou o pessoal escrevia e daí vocês selecionavam. Fiquei curiosa, assim, para saber sobre isso. Bom, eu não lembro exatamente do que dizia no edital, mas a regra básica era terror, né? Terror, suspense, ficção científica voltada para uma coisa mais sombria, que é a assinatura da editora, né? Não é postar, não que não fosse, não postaria uma comédia, mas teria que ser uma comédia com alguma coisa de terror ali, e ter insetos. Num primeiro momento, a gente até pensou, vamos fazer de insetos. Aí os próprios organizadores da coisa falaram, tô legal, quero fazer um de aranha, né? Daí, pô, aranha não é inseto, né? Aí a gente pensou, vai ser Dossiê Macabro Insetos, porque insetos é o nome que pô, é mais legal, né? Vamos fazer Dossiê Macabro Bichinhos, Dossiê Macabro Criaturas Rastejantes, não ia ser bacana, né? Mas aí a gente deixou claro no edital que, assim, a gente aceitaria contos de horror, suspense, ficção científica, tudo nesse tamanho, que tiverem como, vamos dizer, ponto central ali, que seja muito importante nessa história, um inseto vamos dizer, no conceito popular dele. A gente falou todos esses bichinhos que a gente chama de inseto naturalmente, né? Então, assim, a gente vai aceitar escorpião, vai aceitar aranha, qualquer outro bicho aí que tiver tal, e a gente estaria colocando, pô, teve um conto, eu acho que não entrou, que o cara, esse foi complicado, o cara usou eu não lembro exatamente o nome do bicho, mas ele é tipo um parasita que ele dá em baleia, cara. E esse parasita, piolho de baleia, um negócio assim, eu não sei nem se ele é um crustáceo, daí a gente fala, porra, crustáceo aí também já foi longe demais, mas era um conto muito legal, sabe? Aí, mas só que eu acho que por ele ser piolho de baleia, né, alguma coisa assim, seria interessante. Mas a regra era basicamente essa, era um conto de terror que tivesse ali, nem que precisava que o inseto fosse vamos dizer, a ameaça principal do negócio. Só de ter insetos ali, a gente já estava considerando. Eu posso falar só um negócio rapidinho antes do Sotrate, é bem rápido. Inclusive, o edital falava que tinha que ser inseto e que tinha que ser no Brasil.
E aí eu tinha o Mundiça escrito desde 2011, guardado. E aí, só que ele não era com baratas, ele era com aranhas. O sobrenome da família, inclusive, era Spinnen, que é aranha em alemão. E aí, só que ele tinha 70 mil palavras. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu mandei mensagem por direct para Diário Macabro. Eu falei, pode ser aranha? Só que eu mandei essa mensagem faltando 2 dias para o final do prazo. E ninguém me respondia no Instagram da editora. E aí eu falei, eles não vão aceitar se eu botar uma aranha. Aí eu voltei pro conto, aí passei 2 dias removendo mais de 50, 60 mil palavras para ele ficar com 25 mil. Ele ficou com 24.900 e pouco, cravado assim. E aí eu removi tudo e troquei para barata e tive que mudar também o sobrenome da família. Aí ao invés de usar Spinnen, eu usei o sobrenome de uma família que fazia cinema e que financiava o governo nazista na época. Mas aí aconteceu todo esse caos. Tinha essa questão, realmente. Eu tinha até esquecido de ser o conto tinha que se passar no Brasil. E é até interessante um comentário sobre um ponto que vocês falaram bastante aí, que todo mundo gostou bastante, que é o Fantasma de uma Pulga, acho que é do Ramon. Ótimo. Esse conto, ele comentou, né, no grupo, acho que de leitores, não, do grupo de escritores da Diário Macabro, que ele estava querendo, estava com a ideia tal, só que a ideia, ela se passava na Itália, né, que é um circo italiano, né, o pessoal tá... Aí o cara ficou, não sei, esse eu acho que foi um dos poucos que a gente realmente sabia quem que era o cara quando leu o conto, né, porque ele ficou, não sei, eu não consigo adaptar tal, e eu lembro, até comentei, eu falei, pô, mas põe os caras como imigrantes, não é essa história que você quer contar, não precisa passar no interior da Itália, você pode trazer os imigrantes para cá, montar um cirquinho, Circo de Roma aí e faz, né? E aí acabou entrando, assim, aí a surpresa foi que o conto era muito, muito bom mesmo, né? Sim. E muito bom, realmente, aquele conto bom, para quem curte, né, esse universo do circo, então, mas assim, agora quem vai falar é o Sotrate e depois a Karine. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, só não está te vendo, mas ouvindo a gente... Eu ligo a câmera, vocês todos caem, assim, fica tudo chuviscado, então minha internet deve estar excelente. Esse Fantasma de uma Pulga é meu predileto, né, do livro, eu acho esse conto sensacional, que primeiro que ele me deixou agoniado o tempo inteiro, imaginando os bichinhos picando o menino. Segundo que ele é baseado num quadro, eu adoro contos baseados em quadros, e tem essa questão do ambiente de circo, que eu acho sensacional, e esse jogo de palavras, né, do circo de pulgas, que não tem pulgas, e ele faz um circo com pulgas amestradas, então toda a construção, assim, eu achei sensacional. O que eu gostei em segundo lugar mais foi o Ed, eu acho um terror psicológico, assim, tremendo, né, você vai vendo a degradação, não é a degradação, isso que é legal, vai vendo a exposição da degradação, né, o menino já está degradado, né, ele já, vamos dizer, já está perdido, a alma já está perdida, e aí ele vai mostrando, quanto mais poder, entre aspas, ele vai ganhando, mais ele vai se isolando, mais ele vai, né, e essa questão toda, né, da relação com o melhor amigo, tá, confundindo tudo, e eu achei sensacional. E o da Veneno, né? Assim, o da Veneno. Da Veneno é uma pancada. Que eu até brinquei lá no grupo, eu nunca mais olhei um carrapato do mesmo jeito. E ela é meio Clive Barker, né? Uma coisa que o Daniel que gosta de falar isso, né? Que ele joga aquela sujeira na sua cara e você gosta, né? E é isso, tipo assim, é um negócio super sedutor com carrapato. E você fala, não era pra eu estar gostando disso, que nojo, mas, né? E se, né? Ficando ainda nos insetos, ela põe uma pulga atrás da sua orelha, né? E o conto do Daniel, só um comentário. Ele me deixou desbaratinado.
Não, foi só para usar o trocadilho que ninguém tinha usado ainda. Mas eu achei sensacional essa ideia, né? Tem uma piadinha, né? O pessoal pergunta, seu cachorro é bravo? Não, mas ele te julga. O conto do Daniel me lembrou muito isso, né? Porque as baratas estão ali, o que elas estão fazendo? Nada, elas só estão ali te julgando. Tipo, sua hora vai chegar, eu não preciso fazer nada, só esperar. Né? E eu achei muito, muito criativo, assim, e dentro da trajetória do Daniel, desses contos de terrir, assim, é dos melhores. Não ganha de boca de dentro, mas é muito, muito bom. O Daniel já tem a assinatura dele, né? Então, tipo, já é, né? Já é o estilo dele. A gente já vai mais ou menos sabendo, assim, para que lado ele vai nos levar, mas é sempre muito bom. Karine, tua vez. Ai, gente, que livro maravilhoso, né? Eu acho que, assim, quando a gente está lidando com terror, quanto mais bizarro, melhor. E esse livro não tem um conto que não seja super bizarro. Para qualquer lado que você olha, tem bizarrice. E é igual o Sotrate falou. A gente fica feliz por isso. A gente fica feliz de ler o conto, de ter aquele negócio horrível na nossa cara. Conto da Verena, você tá ali, tem um vinho, tem um batom vermelho, e você tá, gente, coisa horrível, mas que coisa maravilhosa, é muito bom. O conto do Arthur, gente, você tá ali, meu Deus, pra onde esse cara tá indo? E aí, de repente, explode sangue na sua cara, e você fala, que delícia! Mas eu queria comentar sobre a história que a Elmira trouxe, porque agora, todas as vezes que eu escuto a música Anunciação, do que eu lembro? Do joelho inchado da mulher, porque assim, é muito bonito, assim, é bonito, porque a mulher tá ali lascada da vida, e assim, a parte psicológica dela tá lascada, ela quer ser mãe, e ela tá meio isolada ali, porque tá todo mundo julgando ela, e aí ela lasca com o joelho, e aí começa a inchar, e o que uma pessoa normal faria? Vou no hospital e tal, né? Não, ela cultiva aquilo ali que está crescendo no joelho dela, então é um parto, ela faz uma gestação, mas tem um body horror ali que você fala, gente, por que, Elmira? Muito obrigada por ter escrito esse conto, porque assim, você fica, gente, o que está acontecendo aqui? Mas é bonito, porque no final ela tá super realizada, ela fala, vem aqui, você vai conhecer ele, nasceu. É ótimo, gente, é muito bom. Então, assim, o nível dos contos está muito próximo, e é cada conto uma surpresa. O Cru-Cru, eu acho que foi o melhor conto para abrir esse livro, porque já te mostra, olha, vai ser uma viagem psicodélica que vai acontecer aqui, com um monte de bicho, um monte de inseto para todo lado. E aí você chora, você ri, você fica desesperado, você fica com nojo, mas são contos muito bons. O conto do Daniel, com o nosso querido Rodney, me lembrou muito um filme que eu achava muito engraçado quando eu era mais nova, que é o Joe e as Baratas. A gente, que filme estranho, mas é bom, é bom. E me trouxe o mesmo sentimento. Falei, gente, que coisa maravilhosa, né? Você tá ali, você mata uma barata. O problema não é estar a barata ali, o problema é quando ela some. Pra onde que ela foi? Onde é que ela tá? Ela vai estar embaixo da coberta? Vai estar no seu travesseiro? Né? Eu acho que é esse suspense também, né? Elas estão ali te observando, te julgando, a 3 passos de você. A finalização do conto do Daniel, gente, é maravilhoso, porque você sabe exatamente o que vai acontecer, você fica, maravilha, que delícia de conto. Então é isso, e para quem está assistindo o nosso encontro aqui e ainda não leu, leia, porque cada conto vale a pena, é uma experiência, assim, que surpreende, e além do trabalho, né, que é um livro super bem feito. Agora, Dona Zefa, que encerra o livro. Gente, Dona Zefa é sangue no olho e uma peixeira na mão. Que é isso? A mulher resolve. E é assim, me lembrou muito a minha avó,
que é aquele tipo, qual é o problema? Não importa qual é o problema, eu vou lá e vou resolver. E ela pega a vassoura, pega o inseticida, taca fogo e resolve. Não tem apoiador de nazista que sobreviva. Nem inseto nenhum sobrevive a Dona Zefa. Maravilhosa. Dona Zefa está no meu coração, de verdade. E eu acho que foi muito primoroso terminar com o seu conto, Fernanda, porque é muito satisfatório. É ótimo, gente. A gente gosta de matar inseto. Agora, a Dona Zefa vai lá e mata aqueles insetos desgraçados que a gente fica, nossa, dá um quentinho no coração. Sim. Então, para quem não leu, por favor, faça esse favor a si mesmo. E a personalidade dela era a minha tia, né? Ela é baseada numa tia minha chamada Zoca, eu comentei isso até no podcast, chamada não, né? Apelidada Zoca, era Maria de Lourdes. E ela vira a Zefa no conto, né? E ela tinha toda aquela atitude, né? Ela era minha tia por parte de pai, apesar dela detestar meu pai e dela ter quase que criado a minha mãe. E ela que criou a gente também, com aquela coisa dura, rígida e firme. E ela teve esse romance nos anos 30, que eu chamo de tia, mas ela era minha tia-avó. E ela teve esse romance nos anos 30 com alguém envolvido com um cangaço e que ela ameaçou matar porque quis bater nela. Então, é toda uma história, era uma mulher muito específica que eu trouxe para o conto. E eu não sei se vocês têm, claro, a edição física aí, né? Sim. E eu conversei muito, na época que a gente deu o briefing para o Matheus, que foi o ilustrador. Ele, inclusive, está ilustrando também o Terror Cósmico Examinado, que saiu agora com tradução minha. Ele é maravilhoso. E a gente mandou o briefing e depois eu fui falar com ele no privado, porque quando a gente perde alguém assim, mexer nas coisas das pessoas é sempre muito complicado, acho que todo mundo deve concordar, né? Mas aí, se vocês pegarem a capa, ele conseguiu reproduzir a ponta do punhal dela, que eu carrego comigo, a ponta do punhal que ela roubou do amante, é a mesma ponta que está aí no livro, se vocês observarem. Na capa não, tá no teu conto, na capa do teu conto. Isso. A abertura do teu conto. Ele conseguiu botar esse detalhezinho, né, dessa mão. Eu pedi uma mão idosa e ele conseguiu reproduzir isso. Então, é uma coisa que eu tenho muito carinho, um carinho muito específico, uma coisa muito específica. É uma pessoa muito específica e montar ela no papel foi muito legal, foi muito divertido. Uma perguntinha para o Luiz Fernando. A Riefenstahl lá, que é uma referência a Leni Riefenstahl, por que você escolheu essa cineasta aí? Você sabe, né? O pessoal do cinema ama a obra dela e politicamente é o nojo. Isso, ela está no limbo, se existisse essa narrativa cristã do céu e inferno, não sei, né? Ela estaria no céu dos cineastas ou no inferno da política, né? Então, estaria num limbo, talvez. Né? Pois é, ela é meio Mel Gibson, né? Se você não for mulher ou minoria, você vai adorar o Mel Gibson. Então, é a mesma coisa com ela, né? Então, assim, eu precisava de um sobrenome porque eu tinha tirado o Spinnen de aranha do conto original, que era com aranhas, né? E aí eu fiquei pensando em vários sobrenomes em alemão, mas eu queria alguma coisa que amarrasse tudo. Né, eu já tinha colocado as frases, eu já tinha pensado nos primeiros nomes, caso fosse aparecer, mas aí, como qualquer criança de 12 anos saudável, eu era obcecado com o nazismo e com a história da Segunda Guerra, e aí eu voltei para os livros velhos que eu tinha disso, e aí escolhi o da Leni, né, que é uma cineasta alemã revolucionária e nazistaça, e aí ela que dá o sobrenome para os vilões da gente no conto. Gente, eu queria só comentar uma coisa, só para não perder o gancho que a Karine falou, né? A costura dos contos, a costura dos contos dentro do livro. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta quando a gente está montando um livro de contos, mesmo quando
mesmo que seja um livro de contos pessoal, de um só autor, né, ou uma coletânea de vários autores. Isso é uma arte, assim, costurar os contos de uma forma em que, claro que a gente não pode determinar de que forma o leitor vai ler. O leitor pode ler de forma aleatória, mas a gente pode supor e tentar conduzir essa leitura, enumerando os contos de uma forma que faça mais sentido, né? Então, isso também foi um grande lance, eu concordo com a Karine, foi um grande lance, assim, eles fizeram um trabalho de costura desses contos que fez um sentido muito bacana e muito legal, abrindo com cru-cru, como diz a Karine, que tu já cai, assim, naquele universo que tu já diz assim, opa, eu tô caindo aqui num negócio que vai balançar geral todas as estruturas, e fechando com uma espécie de uma revolta, assim, é uma catarse. O conto do Lunardello, ele nos promove uma catarse, porque é como assim, tá, tudo bem, a gente vai chegar aqui, a gente vai dar a mão para Zefa e a gente vai vencer. Então, acho que funcionou super, super bem. Eu quero chamar a Elmira para falar, e depois eu quero que também cada um dos que está aqui, né, o Daniel, o Luiz Fernando, o Arthur e a Elmira, quero que falem um pouquinho dos seus contos também. Oi, pessoal, vocês me escutam bem? Sim. Boa noite para todo mundo. Eu vou falar aqui como leitora, Bibi, eu ia falar uma coisa muito parecida ao que tu falou. Essa coisa de começar com um cru, eu acho que o primeiro conto de um livro, ao mesmo tempo que ele tem que ser muito bom, ele tem que te dar vontade de continuar lendo o livro. E aí é isso que acontece com o cru. Eu, pelo menos, enquanto leitora, eu terminei cru e eu pensei, caramba, que massa! Virei a página e já fui para o próximo. E aí, ao mesmo tempo, o conto de encerramento, eu usei exatamente essa palavra que tu falou, catarse, né? Tem que te dar uma coisa que tu fecha o livro e tu fica um tempinho ali sentada, sabe? Absorvendo, pensando, caramba, vencemos! Que é essa coisa que a Zefa traz para a gente, né? Eu ia até comentar de um outro livro que eu li, que se não for adequado, vocês cortam depois. Mas eu li recentemente Pássaros na Boca. E aí eu li o primeiro conto de Pássaros na Boca, e vocês estavam falando isso, né, de como começar, como terminar o livro. E eu só consigo pensar que não era para ser o primeiro conto, aquele desse livro. Não tinha que estar em outro lugar e tal. Então, como tu falou, né, Bibi, essa coisa de costurar todos os contos é uma arte mesmo, né? E aí pode determinar se o leitor vai continuar lendo ou se ele vai abandonar, né, o livro. Às vezes a gente acaba perdendo ali a pessoa da leitura porque não pensou direitinho na ordem dos contos. Então, isso eu acho que o pessoal da Gera Macabro, os organizadores fizeram muito bem de colocar assim na ordem. Aliás, eu ia até perguntar, quem foi que decidiu a ordem? Foi tipo os organizadores, a editora, como é que funcionou? Nós decidimos juntos. Não? A gente decidiu junto. Fizemos uma lista ali, geralzona, e a gente só deu uma mexida ali. Assim, é o que a Ica falou, né? Não é fácil, e por mais que, assim, a gente sabe que muita gente compra uma coletânea, de repente, por causa do conto do amigo tal, e vai direto naquele, a gente sempre tem que pensar que a coisa tem que funcionar na leitura direta do começo até o final, né? Então, sempre a gente vai levar em consideração o tamanho do conto, a gente sempre tenta variar um conto grande, nunca dois contos muito grandes seguidos, a temática, você não vai botar um conto que ele termina, um vermelho fogo, e aí depois você coloca a carne violada logo depois. Você matou o leitor de tristeza, ele não quer mais ler nada, né? Então, assim, tem que começar numa nota alta, tem que dar uma variada ali no
mais para o horror, depois mais para suspense, depois mais para comédia. Você tem que sempre estar vendo ali aquelas questões, mas a gente selecionou todo mundo juntos. Eu, o Rafa, o Pedro e a Nath junto, a gente chegou num consenso e eu acho que ficou bem legal, né? Ficou Tá ótimo. muito bem mesclado. Eu lembro daquele conto. Eu não lembro do título do conto, mas eu lembro da autora, que foi eu acho que é Raquel Avolin. Gente, que tristeza, meus amigos. Que É o tristeza, Vermelho muito Fogo da triste. Raquel Avolio. Vermelho Fogo. Aí, tipo, o que vem depois já dá ok, já dá pra gente respirar, né? E continuar. Enfim, mas era só isso que eu queria comentar mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para o Daniel e depois eu Só vou. um detalhe. Não, que depois do da Raquel Avolio, que é o mais triste, vem um dos mais engraçados, que é a Vespa na Curva da Morte. Né? A Vespa. Ela... É o meu favorito. Eu ia te perguntar uma coisa, Daniel, se depois, primeiro vocês passaram pela seleção para, enfim, imagino que seja, né, para selecionar os contos pela estética, né, pela linguagem, pela forma, e aí, o que aconteceria se, de repente, vocês se dessem conta assim, gente, os melhores contos são todos de barata, ou os melhores são todos de aranha? Aí, como é que vocês iam sair dessa? Eu fiquei com essa dúvida, porque bem diversificado, né? Era uma preocupação. Era uma preocupação assim, putz, vai todo mundo falar de aranha. Lembrando de cabeça, eu acho que não tem nenhum conto de aranha. Não, acho então, que assim, não. Não tem? Eu tem acho 2 escorpião, tem 2 baratas, tal. Mas é que também a gente sempre, principalmente nos grupos, né, a gente falava pro pessoal, ó, pensa que às vezes um conto muito bom, que já tem 300 contos falando do mesmo assunto, às vezes vai ser, se você vai ter mais chances se você fizer de um outro assunto. Isso não só nos insetos, né? Sempre quando tem alguma coletânea, principalmente as coletâneas do Reimaginado, né? Que a Diário Macabro fez o Poe Reimaginado, o Lovecraft Reimaginado. Cara, vai ser, falamos do Poe, né? Vai ser 300 pessoas escrevendo o Gato Preto, vai ser 300 pessoas querendo fazer alguma coisa com o Corvo. Então, assim, você vai ter mais chances se você ir lá com... Pô, você vai usar a estilomatófora de asinhas lá. Pô, é um negócio que salta nos olhos, né? Então, a gente acaba até até explicando o processo, né? Não sei se eles sempre fazem assim, mas pelo menos o que o Rafa fez e que eles sugeriram, né? Eu e o Rafa lemos todos os contos que chegaram. A não ser quando era realmente uma coisa totalmente fora do formato, uma poesia, mas ainda assim a gente lia por curiosidade, né? Mas aí a gente planilhou mesmo e falou meio que um sim, não e talvez. E aí, comentários aqui do lado, por que você acha que sim, por que você acha que não, por que você acha que seria interessante. Então, assim, a gente já, de cara, a gente já tinha uma lista de mais do que eram vamos dizer, os 18 contos que teriam que ser selecionados, já acho que sim dos 2 organizadores, entendeu? Aí a gente começa aí no final. Mas tem um que é sim, a gente marcava assim, esse aqui é sim, mas esse é sim, eu faço questão. Aí, às vezes, tem o sim, eu faço questão de um dos organizadores e o outro colocou um talvez. Não teve nenhum, isso foi legal, entre eu e o Rafa, não teve nenhum conto que ele colocou sim, eu coloquei não, sabe? Não teve nenhum conto que foi assim. No máximo teve sim e talvez, assim, foi bem alinhado as impressões, né? Mas aí a gente foi cavucando ali para realmente ter a variedade, ter a diversidade e tudo também, isso é sempre importante lembrar que a seleção foi feita às cegas, né? Eu e o Rafa não sabia os autores, a gente só soube os autores depois que a gente fechou os 18 selecionados mesmo, né? E aí foi muita surpresa legal, né? Muita surpresa legal. Coisa boa. Gente, então, que tal agora cada um? Arthur não falou ainda. Falar cada um pouquinho do seu conto, da sua inspiração e, enfim, do que motivou a escrever. Bom, quem começa? Eu não sei. Tu não falou ainda, fala agora.
Bom, o meu conto, ele é um body horror, né? O foco dele é na cena final, então eu produzi ele com o intuito dele ser um body horror desde o início. E aí eu busquei explorar algumas questões ali para poder fazer esse body horror. Quando eu era adolescente, aqui na minha cidade tinha um palestrante que ele falava sobre o uso de drogas, né? É um palestrante que eles mandavam para assustar a criançada, assim, em escola. Não chegava a ser um proerd, mas aqui no interior é muito comum essa figura, né? O cara que é ex-viciado e tal, então ele vai e apavora a molecada. E ele contou uma história que ficou na minha cabeça sobre um sujeito que numa das alucinações, assim, ele arrancou as próprias unhas porque ele sentia que tinha coisas embaixo, né, das unhas. E foi aí que eu comecei a imaginar a questão dos escorpiões no conto, e aí eu busquei trabalhar também uma questão que fica muito implícito, né, tá muito por baixo dos panos ali, mas é a questão da vagina dentada. O meu conto é uma variação do tema da vagina dentada, né, a vagina dentada é um tema muito recorrente na literatura. A Verena tem um conto excelente sobre a vagina dentada, que é até literal, né? E aí eu busquei dar uma variação para encaixar no dossiê insetos, e aí eu coloquei essa mulher virando uma mãe escorpião, né? Eu tenho muito medo de aracnídeos, eu não gosto nem um pouco de aracnídeos, só a imagem já me passa uma sensação muito ruim, seja aranha, seja escorpião, eu não consigo ficar muito perto. E aí eu imaginei, né, quando saiu o edital, todo mundo ia escrever sobre aranha, então eu decidi escrever sobre o escorpião. Falei, vou fazer a variação aí e vou escrever sobre o escorpião, senão eu teria escrito sobre a aranha também. E aí algumas outras referências que eu coloquei no conto são a invasora, eu chego até a citar, né, o personagem assiste a invasora em determinado momento. Para quem não assistiu, é um filme do horror extremo francês, e embora ele não tenha conteúdo sobrenatural, ele envolve muito da questão do luto e do body horror. É um filme surtado pra caramba, né? Então eu peguei como referência também ali. E aí, como eu queria escrever sobre a vagina dentada, eu busquei esse conteúdo, que é uma coisa que pouca gente fala, né, na criação dos homens, mas os homens, eles são criados até certo ponto para ter medo de mulher, né? A gente pensa que não, Sim. mas os homens são criados para ter medo de mulher, e dependendo da ênfase que se dá na criação do menino, ele acaba exacerbando demais esse medo, né? E esse medo, ele acaba sendo projetado para vários comportamentos que acabam radiando em machismo. No caso do conto, eu não quis fazer um machista declarado, mas simplesmente é um cara que não quer compromisso, né? Muitos homens, eles são criança para sempre, e é o caso do personagem do meu conto. Por outro lado, a mulher dele também tinha a vida toda radiada através do ser mãe, né? E ele não queria ser pai. Então, eu mesclei tudo isso, né? Desde a referência ao sujeito que foi enviado na escola para apavorar a gente com o uso de droga, passando pelo body horror e explorando esse tema da vagina dentada. Tanto no final eu dou a ênfase, né? Que a vagina da mulher vira a mandíbula do escorpião, né? Eu peguei essas referências lá, eu tô boa na psicologia, peguei, e acho que teu conto conversa bastante com o conto da Elmira, nessa questão da maternidade, da relação ali entre o casal e tal. Claro que o teu tá mais direcionado, o foco dele é o personagem homem, não, o da Elmira é a personagem mulher. O da Verena também traz a relação de um casal, né? O do Daniel também, mas os que aprofundam mais a relação do casal, eu acho que é o teu e o da Elmira. Eu particularmente, eu não me sinto, eu não sinto que eu faço justiça quando eu escrevo com foco feminino, né? É uma questão particular minha. Tem muita gente que gosta, se sente confortável. Eu não consigo dar fidelidade para o material, né? Então eu busco explorar um pouco a partir da minha própria perspectiva, do que eu tenho de medo, de insuficiência, e foi por isso que eu abordei na perspectiva masculina. Eu até tive várias ressalvas de escrever o conto, porque eu fiquei com receio de que fosse dado uma ênfase muito grande na visão masculina, mas, de certa forma, eu preciso ser sincero comigo mesmo para escrever alguma coisa, senão a gente não sai do ponto onde a gente está, né? Verdade. E aí, quem mais quer? Quem é o próximo a falar sobre seu conto? Gente, eu tô quieto porque eu já falei um bocado.
Ele já contou das... na verdade, o teu tu já contou um pouquinho, né? Baseado na Zefa, na Zefa não, né? Não lembro agora o nome da tua Baseado tia. na minha tia Zoca, né? E na Zoca. descoberta de Nazistões em São José, que é a cidade que se passa o conto, que fica a 30 quilômetros daqui durante a pandemia, o que foi surreal de engraçado. E eu queria também causar essa catarse, né? Eu brinco com todo mundo que eu tenho essa meta de que qualquer pessoa do sexo masculino, ainda mais se for homem cis, vai morrer nos meus contos. Então, quem pegar todos os meus contos vai ver isso lá. E acontece isso num Novo Cósmico, acontece isso, que é o meu favorito, acontece no Mundiça, e em todos os outros, e mais recentemente no Temporadas do Abismo, que é o meu bebê Lovecraftiano. Então, é meio que uma decisão que eu tomei já há anos, porque, nossa, é surreal. Eu nem vou entrar aqui em todas as questões, meu Deus, que vocês todos já sabem, né? Eu nem vou entrar, né? Eu até fiz um vídeo recentemente de um autor esquecível britânico que abriu aí uma editora para publicar Homem, né, na Inglaterra. Eu vi isso, gente! Pois é, eu fiz um vídeo rapidinho sobre isso, né? Ele criou a antítese da mão esquerda, né? E aí eu surtei de ódio. Mas aí, assim, eu acho que o Mundiça, ele tem esse papel de ser essa catarse, de ser essa carta de amor a essa mulher que me criou, e eu acho que tudo seria completamente diferente se eu não tivesse sido criado por 3 mulheres, e por eu ter sido criado por 3 mulheres desde sempre, eu pelo menos, me vendo essa versão de que eu sou quem eu sou por causa disso, que se eu tivesse tido interferência masculina na minha criação, talvez fosse algo muito complicado, porque eu vivo em um lugar muito machista. E eu acho que combinar isso com o fenômeno do cangaço também é uma forma de... Sim. Né, pegar esse movimento que é mais machista ainda, e também é uma forma de fazer um leve acerto de contas, né? Uhum. E o romance que eu estou produzindo, que é algo que tem essa vibe da Zefa, ele é todo nessa pegada. Então, é algo que eu acho que é o mínimo. Assim, é o mínimo, eu tento incluir, e para mim é muito fácil, porque eu só estou incluindo ali as minhas experiências e as pessoas que eu conheço, e as vozes que já são muito claras na minha cabeça, e eu tentei pegar um inimigo muito fácil, alguém que todo mundo gosta de bater, porque eu queria que a gente batesse mais. Eu acho que tudo que a gente bater em nazista ainda é pouco, e eles estão aí vivos, né? Eles estão muito mais presentes do que as baratas, que é por isso que eu optei por baratas quando eu tirei as aranhas, né? E ainda mais um grupo que gostava de se imaginar como águias, né? Um grupo que gostava de se imaginar como lobos, que roubou da mitologia nórdica muita coisa para se alimentar, e que ainda se alimenta hoje em dia com essas ideias de alfa e essa baboseira toda. Eu quis escolher o pior inseto, o inseto mais basicão ever, que pudesse gerar uma situação ali. Eu não fui para formiga porque é muito pequeno, mas aí as baratas funcionaram muito bem, até como um insulto, né? Eles tiveram que se transformar em baratas para sobreviver. E por aí vai. Sotrate falou os legendários, eu já ia falar os legendários, que agora tá super da moda, né? Gente, vamos fazer mais uma foto, porque daqui a pouco a gente vai finalizar, e tem pessoas que não apareceram. Elmira tá sem teu livro. Tem pessoas que não apareceram na primeira e agora... Vocês aguardam 40 segundos? Sim. Vai lá correndo. O livro não está... Então, enquanto isso, Daniel, fala aí do teu... Enquanto a gente espera a Elmira. Eu vou falar também, vou falar rapidinho, porque daqui a pouco eu vou sair também. Bom, a 3 passos de você, né? Eu queria ali... Que eu pensei, cara, eu vou escrever de barata, não tem como. Por mais que eu concorde da questão da barata ser asquerosa, ser tudo, é um inseto que eu gosto pra caramba. Eu acho
Eu acho muito legal, e veio muito o conceito desse apocalipse dele, veio muito, e eu brinco diversas vezes, né, com o filme do Joe e as Baratas durante o conto, porque veio de uma cena do Joe, quando ele está tentando exterminar as baratas, e elas rendem ele, e aí a barata sobe, elas amarram ele no chão, né, e elas sobem no peito dele, apontam o dedo na cara dele e falam assim, o que você acha que você é? Antes de você estar aqui, a gente já estava. A gente vai dançar em cima do último cadáver de vocês, carcomido pela radiação. Vocês não têm chance. E aí, e daí que saiu o conceito da legião, né? Que eu precisava de alguma entidade no Canção das Adagas que representasse, né, a morte, o ciclo da vida e tudo mais. Eu falei, quem que vai ser, né? Vai ser o bicho que é eterno, né? Que ele continua aí há 3 milhões de anos praticamente sem sofrer nenhuma alteração. Mas, no fundo, o Três Passos de Você, ele não é um conto sobre insetos, sobre apocalipse de insetos. Ele é um conto sobre desmantelamento da sociedade, né? E como precisa de tão pouco para a sociedade ruir, para a sociedade entrar em colapso, porque, assim, isso veio muito da nossa... ele tem uma carga, né? Esse conto é uma carga muito millennial, né? Ele tem um ceticismo, né? Uma coisa. O Gustavo, né? O protagonista do conto, ele está muito cansado, muito cético com tudo, muito amargurado. Ele acha que ele merecia mais do que ele tem, que é uma dor geral do millennial, né? Que foi prometido muita coisa. Ele tem uma certa arrogância ali de achar que ele é mais inteligente que os outros, ele tem uma posição assim, mas ao mesmo tempo ele está preso num ciclo ali que ele está não satisfeito com aquilo, mas ele não faz nada para sair daquilo, né? E nesse inteirinho, assim, como que uma coisa tão pequena, né? E só a própria noção da sociedade de ela não estar no controle já é o suficiente para ela perder o controle. Que é a coisa que a gente viu com a pandemia e tal. Então, assim, você ter a sensação que você tem ali aquele bichinho, ele tá do seu lado, você não tem o que você fazer, você vai matar uma, vai vir outra. E ela não vai fazer nada, ela só vai ficar te olhando. Isso já é mais do que suficiente para eles se descabelarem, né? E aí a loucura vai crescendo, né? Então é isso aí. É muito bom. Não, eu ia dizer, ele é um misantropo, assim, ele, né? Não tá foda-se a sociedade, não tô nem ligando aí para vocês. Agora sim, vamos fazer a nossa foto. 1, 2, 3 e... Fechou. Então, gente, vou fechar agora então com a Elmira contando do seu joelho paridor. Já vou aproveitar para convidar para o encontro do mês que vem, que a gente vai ler Voladoras, da Mônica Orreda. Voladoras não são 20 e tantos contos, são 8 contos, gente. Então, assim, vai ser uma leitura barbadinha. Já tem gente aí que que já leu, inclusive. E eu acho que a gente vai se programar para ler, sei lá, um conto a cada 3 dias, para dar tudo certo, assim. Alto Jabá, eu amei falar com ela sobre esses contos. E dá para perceber na entrevista o quanto eu estou babando, o quanto eu gostei desse livro. Então, vou fazer. Eu vi essa entrevista, tá maravilhosa. Até vou assistir de novo depois, quando a gente for ler mesmo a Voladoras. Elmira. Amigos, vocês são muito inteligentes. Estou até com vergonha de minhas referências, mas bora lá. Sempre que eu penso assim, nesse tipo de seleção, né, de editais e tal, quando a principal coisa é realmente o texto, né, eu tento pensar nisso, que os colegas já colocaram aqui, e aí a minha estratégia, assim, entre aspas, seria a hiperpersonalização, tipo assim, deixar o texto mais Elmira possível, por assim ser. E então, essa questão da academia foi uma coisa que de fato aconteceu, e de fato a imagem foi bem como estava ali no começo, né?
estava ali fazendo um agachamento e achei, não, tá vendo, mas isso é coisa da minha cabeça. Esculhambei o joelho, de fato. E aí, em todo esse processo de marcar os exames, de ir atrás de saber o que era que estava acontecendo, eu recebi uma guia de um exame que era para fazer 23 horas da noite. Esse era o horário que tinha que ir no hospital fazer o exame. E eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é fisioterapeuta, né? Ela estava me falando algumas coisas também. E aí eu comecei a chamar isso de micróbio no meu joelho. Micróbio, não, porque meu joelho estava inchado, e aí começou essa história de micróbio. E nesse meio tempo foi quando surgiu o edital da Diário Macabro, e eu já estava muito querendo fazer uma história sobre isso, porque, sei lá, a premissa me pareceu muito legal. Uma mulher esculhamba o joelho na academia e aí sai alguma coisa do joelho dela. E aí, ao decorrer do conto, né, eu acho que a Karine foi uma pessoa que leu antes do conto, se eu não me engano, foi só ela. E aí, uma coisa que eu queria muito abordar era essa questão, essa pressão que eu acho que ela é principalmente, assim, colocada em cima das mulheres, né, que tem sempre uma coisa que você ainda tem que fazer. Tipo, sei lá, você está namorando uma pessoa, ai, quando é que casa? Tá. Ficando noivo. Ah, mas e a festa, não sei o que, tá. Casou. Ai, quando é que vai ter um filho? Quando é que vai ter um filho? Eu já passei por algumas situações, assim, pessoas que eu não conhecia, que eu não sei nem quem é, tipo, chegava em mim, e aí sabia, né, que eu era casada e tal, e aí lançava, né, pensando, nossa, quando é que você vai ter um filho? E eu fiquei pensando, caramba, já imaginou se eu não pudesse ter um filho? O quanto que isso iria, e eu quisesse muito, né, o quanto que isso iria me deixar devastada, e eu ia ter que ali segurar e tal, para não fazer uma cena. Então, foi um conjunto de elementos, né? Teve essa questão de pressão da sociedade, teve a pressão, e também estou indignada com a pressão da sociedade. Saiu latindo aqui. Mas a pressão da sociedade, né, sobre o corpo feminino, misturado com o joelho bichado, e aí, assim que eu terminei de escrever, juro para vocês, começou a tocar a anunciação na minha cabeça. Eu no ouvido, já escuto os teus sinais, e foi aí que veio o título, né, do conto. O título foi a última coisa que apareceu. Assim que eu terminei de escrever, eu, caramba, vai ser essa música. E aí é isso, essas foram as referências. Eu fico muito feliz que agora vocês escutem a anunciação e pensem no joelho bichado, foi intencional, tá? Queria o pessoal escutasse essa música, nunca mais pensasse a mesma coisa, lembrasse do conto. E aí é isso. E a escrita da Elmira, ela é muito musical, porque ela tem um senso muito interessante de verso que ela acrescenta na prosa. Então, eu gosto muito de como ela constrói tudo. Então, isso fica muito evidente na Anunciação, mas fica mais evidente ainda no meu conto favorito dela até agora, que é o Não Vai Sobrar Nenhum de Nós, que está na LGBT Terror. Ela está aqui, que é uma coletânea de terror com temática queer. Ai, que legal! E ela tem um conto aqui que ele faz... Ela remete aos tempos da ditadura, Não Vai Sobrar Nenhum de Nós. Ele abre o livro e eu acho muito legal como ela brinca com essa questão da sonoridade, como a minha escritora favorita viva é a Mônica Correda. Aí eu encontro um pouco da Mônica Correda na Elmira, por causa dessa questão da escrita dela, da escrita ter essa potência do verso, mas de ser totalmente soturno. É incrível, é a minha favorita. Então, como eu vejo a Elmira conseguir fazer isso muito bem, eu acabo gostando muito do que ela escreve. Então, vocês vão encontrar isso bastante nos escritos dela. E assim, eu sou muito... Primeiro, obrigada. Eu sou muito fã da Mônica, porque ela consegue fazer uma coisa horrível ser muito poética. Eu ia dizer isso.
Tipo assim, é uma coisa horrível que está acontecendo, é uma coisa horrível. Só que o efeito estético é belíssimo, amigos. O efeito estético. Me influencia muito. Ela tem um livro que não saiu no Brasil ainda, só um comentário rápido, chamado Nefando. E o Nefando, ela estudou muito da Deep Web e do consumo de pornografia e abuso infantil através da Deep Web. E aí ele é um livro muito pesado, ele é um livro muito difícil. Acho que é por isso, inclusive, que a galera não tem coragem de trazer para cá, né? Trouxeram Voladoras, trouxeram o Mandíbula e agora veio o Xamãs. Então, como o Nefando ele é terror, ele é muito sinistro, eu tenho ele em inglês. E aí, como é muito pesado, aí ela faz justamente isso, Elmira, que você falou agora, só que é muito piorado pelo imagético que ela compõe. Então, é muito desconfortável, mas eu recomendo. É um dos meus favoritos dela. O Vitor perguntou onde que está a entrevista. Vitor, tá no YouTube, mas aí acho que tu pode compartilhar lá no grupo depois. Posso. Para todo mundo acessar de novo. Já foi compartilhado, mas não custa, né, compartilhar de novo. Em espanhol tem? Ela tá legendada, eu entrevistei ela em inglês, porque eu não falo espanhol, mas ela fala inglês. E aí tem o podcast, mas aí no podcast não tem a tradução. O livro dela tem em espanhol? Deve ter. Eu não sei. O Nefando com certeza, só que é mais fácil achar ele em inglês. Pelo menos foi mais fácil para mim. Mas o Xamãs eu comprei, quando lançou, eu comprei em espanhol. O Xamãs é belíssimo, mas já é bem mais suave. A Karine falou, a Orreda traumatiza, mas é tão linda. É verdade, eu acabei de responder uma entrevista, hoje até, e aí me perguntaram quais eram as autoras que eu mais gostava. Internacionais, né? Aí eu falei da Mônica Orreda e falei da Samantha Schweblin, que para mim são opostas. A Samantha Schweblin é muito mais cerebral. A linguagem, ela usa uma língua. Mas aí, quando ela consegue te sensibilizar, é uma coisa muito poderosa. Eu até citei um trecho de Kentucky's, em que ela... Alguém de vocês leu Kentucky's? Eu li. Tem uma... Eu vou só contar um trechinho, assim, sabe? Eu juro que não é spoiler. E vai sair entrevista com a Schweblin agora na metade de... Oba! Agora na metade de junho. Arrasou, queremos. Tem um trecho em que o dono do... pessoas que compram robozinhos fofinhos, sabe? Para ter em casa como se fosse um pet. E aí tem um trecho que ela conta que o cara... Não sei por que o dono, ou a dona, não lembro, se irrita com aquele pet, com aquele robozinho, e tipo assim, enche de paulada até demolir com o robô. E ela conta aquilo ali de um jeito que, assim, é muito... provoca um efeito na gente, parece que a gente está vendo alguém matar um bichinho de estimação. É uma coisa muito poderosa, assim. E a Mônica Orreda, por outro lado, ela também nos conta coisas horríveis, mas com aquela voz poética dela, que parece que ela está fazendo um carinho. Então, eu acho elas opostas, mas eu gosto das duas, assim. Acho que são as que eu mais gosto atualmente. E uma última recomendação é o História de La Leche, que é o livro de poemas dela, obscuro, muito obscuro, e ele saiu no Brasil, A História do Leite. Saiu por uma editora bem pequena, da Mônica Orreda. História do Leite. Cadê? Eu vou pegar aqui a editora e eu mando lá no grupo, é bem bom. Inclusive, tem uma citação dele monstruosa que abre um lançamento da mão esquerda, que é o nosso lançamento de poesia obscura, que é o Se Tu Morresses, Eu Devoraria o Teu Cadáver. E aí o trecho dela abre o livro da gente. Certo. Gente, então é isso. Então já que estamos aqui, né, honrando a Mônica Orreda, já fica o convite para o próximo mês, para a gente discutir Voladoras. Muito obrigada pela presença de todos. E até mês que vem, o último. Quem for na Bienal, gente, eu estarei na Bienal dia 19, lá no stand da Dark Side. Quem estiver por lá, vá me ver. Elmira estará dia 21, já estou sabendo. Vamos tentar nos encontrar. Isso.
Dia 21, lá no estande virtual, a gente vai ter o lançamento do Vanqueer, que também é da Diário Macabro, está agora em pré-venda. Quem quiser conhecer o projeto, está no site, né, da Diário, e vocês podem usar o cupom EUMIRA5 para ter desconto e brinde. Vamos estar lá autografando, falando de vampiros e de horror queer. Maravilhoso. Beijo, gente. Eu vou parar de gravar aqui. Não posso esquecer, né? Parar a gravação.